Boa noite, igreja. Que a graça e a paz seja sobre todos nós. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 12. Já está lá no telão? Nós estamos terminando uma série de sermões sobre o Sermão do Monte. Nós falamos já muita coisa sobre o Sermão do Monte. Aprendemos que ao pregar ali naquele monte, Jesus estava mostrando não somente para os seus discípulos, mas para os da multidão, a ética do seu reino. Como é a ética do reino de Deus. Evidenciou claramente como é a ética do reino dos homens, como é a ética do mundo, como é a ética do reino dos céus. Qual que deve ser o modo de viver dos discípulos de Cristo, daqueles que professam a sua fé em Cristo Jesus. E Jesus foi descortinando diante dos olhos dos seus ouvintes como é viver como um discípulo. Como é viver a ética do mundo, a realidade do reino de Deus. Que Mateus, ele deixa bem claro como o reino dos céus. Apenas os outros evangelhos falam do reino de Deus, mas Mateus você não encontra a palavra reino de Deus, mas reino dos céus. Vamos ler, irmãos. Chegando já na parte final da série de sermões sobre o Sermão do Monte, apenas um versículo. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, façam assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Oremos mais uma vez. Pai querido, a tua palavra foi lida. Te peço, ó Pai, Senhor, coloque nos meus lábios aquilo que o Senhor quer trazer à tua igreja, ao teu povo que veio aqui esta noite. Fale, ó Deus, aos nossos corações. Ministra aos nossos corações com a tua palavra. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar ao teu povo. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possa ser somente agradável a ti, Senhor meu, Deus meu, Redentor meu. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem eu tive a oportunidade de viver um momento especial, que é raro na vida de muita gente, que foi participar do aniversário, de um momento de festa dos 95 anos da minha avó. Muitos viram aí pelo Instagram e pelo Facebook, né? A minha avó tentando soprar as velhinhas lá, né? E eu, na hora do vídeo, eu falava, mãe, ajuda aí a minha avó a soprar. E o que eu orei naquele momento é algo que eu sempre compartilho nos aniversários. Aquele texto dos Salmos, Salmo 90, verso 12, o Salmo de Moisés, onde ele fala, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E durante toda a minha vida de ministério, eu venho lendo, estudando e aprendendo muito sobre esse pequeno verso. E já fui muito nutrido com esse verso, principalmente na questão sobre a nossa história, sobre os momentos de dificuldades que nós passamos nas nossas vidas. E hoje de manhã eu compartilhei um deles. Um momento desse, quando aqui de manhã eu estava falando sobre aquele artigo da
do Voltemos ao Evangelho, sobre 7 coisas pelas quais devemos orar para nossos filhos. Vocês olhar, porque ficou a velocidade da internet ficou picando, estava curta. Mas uma das coisas que nós devemos orar pelos nossos filhos é para que eles possam amadurecer na fé. E o texto que foi usado foi aquele que perguntaram para Jesus se aquele paralítico ele estava naquela situação porque os pais deles pecaram. Olha, Senhor Jesus, esse homem está assim porque os pais deles pecaram. E Jesus deixou bem claro que aquela enfermidade era para que a glória de Deus se manifestasse. E eu compartilhei aqui para a igreja, e muita gente que está aqui sabe da nossa história, né? Hoje de manhã eu compartilhei sobre uma situação quando a minha esposa teve câncer pela primeira vez. Das 3 vezes que ela teve, da primeira vez veio um pastor, não sei de onde, orar pela Cássia. Eu não estava, porque na época eu estava vendendo colchões e vivia viajando, vendendo colchões, aproveitava, e ele foi orar por ela. E esse pastor falou, olha, esse câncer foi lhe dado por Deus, porque o seu pai está em pecado. E esse câncer não vai te matar, mas vai matar seu pai. Seu pai vai morrer. Porque ele não quis um conserto com Deus. Eu lembro dessa história até hoje. E quando eu cheguei de viagem, vim conversar com a família e me falaram dessa história. E eu lembro desse texto bíblico como se fosse hoje, quando eu li e expliquei essa situação, eu falei, isso não existe. A palavra de Deus, ela não dá base para isso. E final da situação, a Cássia passou 3 vezes pelo câncer, está curada. Meu sogro ontem à noite, depois do aniversário da minha avó, estava comendo uma carninha com ele, e estava bem. E graças a Deus, Deus tem feito a nossa história, assim como Ele faz a sua história, tem feito a minha história, feito a história da minha esposa, através dos momentos tão difíceis que nós passamos na vida. E ao olhar para os nossos dias, ao olhar para os nossos anos de vida, nós devemos ter um coração grato por todos os momentos de dificuldades que nós passamos. Esse título que foi dado aqui pela Sociedade Bíblica do Brasil, que é a regra de ouro, me fez lembrar de quando, numa dessas viagens, com um irmão muito amado, que eu conheci quando eu pastoreava a congregação da Igreja Presbiteriana Pioneira, lá no bairro Paraíso, uma família muito amável, um homem muito amável, o Diogo, e marido da irmã Geralda, e ele falou, Camilo, eu vou te levar para conhecer a minha cidade, lá Crixás. E a gente foi, e chegando lá em Crixás, passei ali praticamente uma semana trabalhando, e numa dessas visitas, ali depois da apresentação, o senhor daquela casa falou, olha, sabia que por baixo dessa cidade existem túneis grandíssimos que passam caminhões gigantes? Aí eu falei, é mesmo, a cidade é toda vazada de túnel, porque aqui tem uma mineradora estrangeira que ainda até hoje tira ouro aqui do subsolo. Aí depois o irmão Diogo me levou para conhecer a mineradora. Que coisa gigantesca. Eu não sei se ainda funciona aquilo ali, mas era aquelas caçambonas, com aqueles pneus maiores do que eu, e entrando ali naqueles túneis. E ele contou para mim que, muito antigamente, quando ele era criança, o povo daquela cidade ficava ansioso para que chovesse forte, que desse uma grande tempestade. E quando chovia muito forte, todos saíam correndo das suas casas para as ruas.
As casas não eram asfaltadas, eram de terra, e todos iam procurar pepitas de ouro depois da chuva, e muitos achavam pequenas pepitas. Só que tinha um problema. Existiam as pepitas de ouro e existiam as pepitas de alguma coisa que parecia ouro, que muita gente chamava de ouro de tolo. E só tinha uma forma de saber se era ouro de fato ou não era ouro. O que eles faziam? Cada um levava as suas pepitas para casa, fazia uma fogueira, colocava uma chapa de ferro para esquentar e colocava a pepita. Se a pepita derretia, era ouro, e já fazia aquele processo de purificação. Mas se a pepita estourasse, não aguentasse o fogo, estourasse, não era ouro. Não era ouro. Diante dessa realidade que nós vivemos, hoje eu ouvi alguém me dizer que uma pessoa falou que não volta mais à igreja evangélica, porque depois que ela foi para a igreja evangélica, sua vida piorou. Eu já ouvi isso várias vezes. Esse ano agora, nesse mês de novembro, eu vou fazer 10 anos de... É final agora, dia 23. 10 anos de ordenação ao Sagrado Ministério. E eu já ouvi isso por várias pessoas. Eu não quero saber de Deus. Eu não quero saber de igreja mais, porque quando eu fui para a igreja, quando eu decidi ir para a igreja, a minha vida piorou. Minha vida se tornou uma desgraça, as coisas se complicaram, fiquei desempregado, veio uma doença, veio enfermidade. E esse texto, ele nos mostra essa realidade, porque Jesus, ele combate uma filosofia que existia no mundo pagão daquela época. Conta uma certa história, existia 2 grandes mestres, rabinos, na época de Jesus, um chamava Shammai e outro chamava Hillel. E um dia os 2 foram desafiados por um homem muito sábio, mas que não era mestre, a resumir toda a lei, os pais e os profetas, sobre uma perna só. E a história diz que Shammai perdeu a paciência logo de cara e saiu esbravejando, sem paciência nenhuma. E Hillel, um desses rabinos famosos da época de Cristo, ele, sobre uma perna só, ele falou: não faça ao próximo aquilo que você não gostaria que fizesse a você. Essa não era apenas uma regra áurea, uma lei áurea de Hillel, no qual ele resumiu toda a lei de forma negativa, mas era um pensamento também do mundo pagão daquela época. Era uma regra de ouro, uma lei áurea também do mundo pagão, como também é hoje. Quantas vezes nós escutamos isso, né? De pessoas que nem conhecem a Deus. Olha, não devemos fazer aquilo, o mal para o outro, porque nós não queremos também o mal para nós. E Jesus agora, ele fala para os seus discípulos, ele pega essa forma negativa de se olhar para a lei, de se viver ao próximo, essa forma tão egoísta, e traz de uma maneira muito pura, e muito sincera e muito verdadeira. Porque ele pega e fala: olha, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ao olharmos rapidamente, parece que Jesus falou a mesma coisa que Hillel falou.
Ao olhar rapidamente, parece que Jesus falou a mesma coisa que a ética mundana, a ética secular de sua época falou, ou a mesma coisa que se falam hoje. Mas Jesus ele estava diferenciando claramente o ouro daquilo que não era ouro, ou daquilo que parecia ouro. Jesus estava de fato trazendo para nós aquilo que era verdadeiro e aquilo que era falso, trazendo para os seus discípulos e traz para nós. Quando a Bíblia fala sobre sofrimento, a Bíblia fala que o sofrimento é como um fogo que depura o ouro. O sofrimento é como um fogo que nos torna mais puros. Que com esse processo de depuração, Deus tira de nós elementos contaminantes para que possamos viver de uma forma mais agradável a Deus. Enquanto aquilo que não é ouro, explode. Estoura logo de vez, chuta o balde. Eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de igreja. Então, quando nós olhamos para a regra de ouro de Jesus, nós vemos claramente que Jesus repudia a falsa moralidade do mundo. A falsa moralidade desse mundo secular. A falsa moralidade daqueles que tentam viver uma ética, mas uma ética egocêntrica. Apenas uma ética, uma moralidade que beneficia a si próprio. E essa falsa moralidade nos separa do verdadeiro amor de Deus. Porque quando eu falo, olha, eu não posso fazer a você, eu não posso desejar o mal a você, eu não posso fazer aquilo que é ruim a você, porque eu não gostaria que fizesse para mim. Então eu não faço para você, porque eu não gostaria que fizesse por mim. Eu não faço mal a você, eu não desejo mal a você, porque eu não gostaria de receber o mesmo mal. Quem é o centro? Sou eu. É o meu ego. Quem me freia de fazer o mal a você? E Jesus agora inverte, ele tira agora e coloca agora a lei do amor. Ele fala que não. Tudo quanto pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Que a nossa atitude ao outro, que a nossa ação ao próximo, ela tem que ser baseada no amor. Tem que ser baseada no amor. Além de vermos uma falsa moralidade egocêntrica, nós vemos também hoje, na nossa contemporaneidade, como era na contemporaneidade de Cristo, uma moralidade utilitarista. Quantas pessoas fazem o bem esperando algo em troca? Eu vou fazer porque eu vou receber também o bem. Porque aquele que planta, colhe. Então eu vou plantar coisas boas porque eu vou colher coisas boas. Eu vou fazer o bem a você porque eu sei que um dia, quando eu precisar de você, eu vou poder fazer assim, olha, fulano, eu quero um favor seu, porque você lembra naquele dia que você precisou e eu te ajudei?
Vemos isso claramente acontecendo, irmãos. Vemos isso claramente nas novelas, vemos isso claramente nos filmes, nos seriados. Essa falsa moralidade utilitarista, essa falsa moralidade egocêntrica, porque eu quero fazer aquilo que volta para mim, eu quero fazer aquilo que me beneficia, vai me beneficiar no futuro. Essa falsa moralidade egocentrista, eu faço o que não gostaria que fizesse para mim. E Jesus agora, terminando o Sermão do Monte, ele fala, está errado. Os meus discípulos, os cidadãos do reino dos céus, os cidadãos do reino de Deus, do meu Pai, não podem viver essa filosofia de vida, não podem viver essa falsa moralidade, essa falsa ética. Porque a vida não pode ser baseada naquilo que queremos. A sua vida ela não pode ser baseada naquilo que você quer, que você acha que vai ser feliz, que tem a felicidade com fim em si mesma, uma vida hedônica. Porque Jesus disse, logo no comecinho do Sermão do Monte, o que Jesus disse no comecinho? Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque verão a Deus. E ele fala das bem-aventuranças, mostrando que a verdadeira felicidade não é aquela que olha para si mesmo, mas a verdadeira felicidade se encontra. A verdadeira felicidade se encontra em amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Anulando o seu eu e pregando o seu eu na cruz. Porque quando você receber um mal, quando você passar pelo fogo do sofrimento, quando você passar pelas provações da vida, você vai agradecer a Deus com gratidão no coração, porque Deus está te purificando, está te moldando. Porque Deus tem um propósito maior em todo o seu sofrimento, em toda a situação difícil que você acha que você não merecia. Porque a regra dessa falsa moralidade, eu não faço o que eu não quero receber, a medida dessa falsa moralidade é o próprio homem. O homem é a medida de todas as coisas. O que é isso, irmãos? O que é isso? É a idolatria do eu, é a idolatria do ego. E quando o Evangelho vem e penetra aos nossos ouvidos e modifica o nosso coração, a primeira coisa que esse Evangelho nos faz é morrer para nós mesmos, para vivermos para Deus. É crucificar o nosso eu na cruz, para viver para Cristo. Lembro uma vez que eu tomava conta de um e eu pegava o coletivo para Goiânia e entrei no ônibus. Logo quando o ônibus começou, um senhor se levantou e começou a pregar no ônibus. E depois que ele pregou, ele distribuiu um livretinho de capa amarela, bem simplesinho, para cada passageiro. E dentro desse livretinho, quando você folhava, existiam dois desenhos. Um coração, e no meio do coração tinha a palavra eu. E um outro, você virava a página, tinha um coração, e no meio do coração tinha a cruz. E o eu estava de fora do coração. E ali vinha a explicação desse desenho. Que maravilhoso entender que o Evangelho
Mostra para mim e para você que o centro da nossa vida não deve ser o nosso eu, as nossas vontades, mas deve ser a Cristo, deve ser Cristo. E isso nos traz uma realidade tão grande, porque quando somos confrontados, quando achamos que somos confrontados, quando achamos que alguém está fazendo mal contra a gente, e a gente tem aquela vontade de bater, de revidar, de dar o troco na mesma moeda, seja com colegas de serviço, ou seja com qualquer... A gente fala, não, no centro do meu coração não está eu. No centro do meu coração está Cristo Jesus. Está Cristo Jesus. E Jesus morreu amando os seus inimigos. E o pior deles era eu. Jesus morreu me amando. Jesus morreu me amando. E aí nós entendemos a segunda etapa desse sermão. Se a primeira etapa do sermão é que a regra de ouro de Jesus repudia a falsa moralidade do mundo secular, a segunda é que a regra de ouro de Jesus é a regra da vida de seus discípulos. A regra de ouro de Jesus aponta não para o homem, para o eu, da falsa moralidade, mas aponta para ele próprio. Porque ele estava virando para os seus discípulos e falando, olha para mim. Eu sou o Cristo. Eu sou o Messias que estava para vir. Aquele que foi proferido pelos pais, aquele que foi proferido pelos profetas, aquele que foi tanto buscado por vocês, aquele que foi tanto quisto por vocês, agora eu estou aqui, não para matar os vossos inimigos, não para trazer juízo sobre os vossos inimigos, mas para morrer por todos. E a realidade que nos traz essa segunda etapa deste sermão, e que só existe uma forma de obedecermos à regra de ouro de Jesus Cristo. Não é decorar esse versículo. Não é recitar esse versículo quando você tiver com vontade de fazer mal a alguém. E você trazer à memória, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós a eles também, não é. Mas é olhar para Jesus e entender que não tem outra forma de amar ao próximo e amar a Deus, de obedecer essa regra de ouro, se não for viver Cristo, viver o senhorio de Cristo no coração, imitar a Cristo. Devemos olhar para o amor incondicional de Cristo. Jesus amou incondicionalmente. Não precisou eu comprar o amor de Cristo. Jesus não teve interesse nenhum em que eu poderia favorecê-lo, ou que eu poderia lhe dar, que eu poderia oferecer, porque nada do que eu tenho é meu, e nada do que você tem é seu. A sua família não é sua, os seus filhos não são seus, os seus bens não são seus, o seu dinheiro não é seu, o seu dinheiro guardado na conta corrente não é seu. De que forma você chegou a esse mundo? E de que forma você conquistou as coisas que você tem, as coisas que você acha que deveria ter e que não tem? De que forma? Pela graça de Deus, que dá para nós, apesar do nosso demérito. Nem se eu mereço, mas do nosso demérito, porque outrora nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. E agora Jesus fala, olha,
Olha para mim. E quando nós entregamos a nossa vida, eu falo no sentido de descansar, de deitar, de se entregar, de se debruçar nos braços de Cristo. Fala, eu não sou o Senhor da minha vida. Senhor, me conduz. Me conduz. Seja o Senhor. Eu sou limitado. Eu não consigo enxergar além daquilo que as minhas limitações me permitem. Mas o Senhor sabe. Quantas situações vêm sobre as nossas vidas, irmãos? Quantas situações vieram sobre a sua vida no passado, ou vão vir, que nos prova e que nos mostra claramente o quanto somos dependentes de uma graça de Deus. Eu vivi isso 3 vezes através da vida da Cássia, em que os médicos chegaram e falaram para mim, eu não posso fazer nada pela sua esposa. Se você tem fé, então é só Deus. E Deus fez um milagre. Hoje estávamos ali num almoço e compartilhando ali um pequeno momento da situação da Carolina, da minha filha mais nova, de 3 anos, que vai fazer agora 4 anos. Não pensávamos em ter filhos. Depois de 11 anos de tratamento de quimioterapia, radioterapia, os exames mostravam que a Cássia não podia ter filhos. Ela não tinha mais folículos, não tinha folículo suficiente, porque as quimioterapias tinham acabado com os folículos dela. Eu não poderia também dar filhos para ela por causa de um problema. E Deus nos deu a Carolina, que é aquela que veio correndo aqui com diadema de gatinho, de roupa de oncinha. Deus fez milagres. Como é que eu olho para tudo isso e falo, não foi Deus, fui eu. Não foi Deus, foi a medicina. Como é que eu olho para tantos milagres na minha vida e tenho uma coragem de falar, não foi Deus. E Jesus agora fala para os seus discípulos que seu amor também é revelado na verdade. Que seu amor é revelado no sacrifício. E que assim como Ele nos amou sem condições, assim como Ele nos amou em verdade, porque se você quer ter certeza e sinceridade, se você quer ter certeza e convicção de um amor verdadeiro, olhe para Cristo. Não olhe para mim. Não olhe para ninguém do seu lado. Mas se você imitar a Cristo, o seu amor também vai ser verdadeiro. Porque você vai amar independente de situações, independente de coisas, independente de condições. E muitas das vezes, esse amor vai ser um sacrifício para você. Porque você vai amar quem você não gostaria de amar. Você vai dedicar o seu amor de quem você recebeu ódio. Muito difícil, né, irmãos? É muito difícil olhar isso aqui de uma forma natural. Natural. Porque a nossa vontade, irmãos, nossa vontade sempre é de pagar o mal com o mal. A nossa vontade é sempre de afastar de quem nos faz mal. De quem, ou pelo menos achamos que nos faz mal. A nossa vontade é de fazer rebelião. A nossa vontade é de boicotar.
Não é assim, irmãos? Esses dias eu estava numa reunião de família, reunido com os primos. E uma prima falou para minha irmã que estava junto, falou: Janaine, eu não sei como você não fez mal para o Orlíquio, seu irmão, porque o quanto você apanhou do seu pai por causa das mentiras do Orlíquio. E o quanto eu inventava coisa quando era criança da minha irmã para o meu pai só para ver ela apanhar. O quanto, irmãos, não temos vontade de fazer isso em relação a pessoas só para ver ela sofrer. Porque achamos que a pessoa não merece, ao nosso ponto de vista, ser feliz. A regra de ouro fala de duas éticas, fala de dois ouvintes, fala de dois mundos, de dois tipos de pessoas. A pessoa que vive com os olhos voltados para Deus, com o céu no coração, e aqueles que vivem voltados com seus olhos para debaixo do sol. Porque a ética pagã, o resumo da lei para o mestre judaico era: não faça ao outro o que você não queira fazer por você. Porque a medida de todas as coisas é você, é o eu, é o ego. E Jesus fala agora a ética do reino, que a medida de todas as coisas é o amor. É Cristo Jesus. O exemplo de amor sacrificial. O exemplo de amor incondicional. E um exemplo de amor verdadeiro. Um exemplo de amor verdadeiro. E eu creio que o maior desafio nosso agora, meus irmãos, o maior desafio que nós devemos enfrentar é o desafio da convivência. Feche seus olhos. Eu gostaria de orar com você. Pai, a tua palavra foi pregada para nós. Muitos não entendem o sofrimento. Muitos se revoltam com o sofrimento. Muitos não aceitam o fogo da depuração. Principalmente quando enfrenta de grandes desafios na convivência. Quando os filhos são desobedientes aos pais. Quando os maridos não entendem as necessidades de suas esposas. Quando as esposas não fazem, ou não têm, ó pai, não querem ligar para os seus maridos, não têm o mínimo de respeito pelos seus maridos. Quando os patrões oprimem e exploram seus funcionários. Quando os funcionários que deixam de dar o seu melhor por achar que não ganham o suficiente, ó Deus. Na escola, quando os colegas se tratam com bullying. Na igreja, Pai, quando as ovelhas são bravas, que mordem e dão cabeçadas umas nas outras, julgam a partir da sua justiça própria e não se incomodam em reclamar, boicotar, causa divisão entre os irmãos, se tornam rebeldes de causa própria e não da causa de Cristo, o Supremo Pastor, que nos evidencia um amor incondicional, verdadeiro e sacrificial. Líderes, Pai, que estão mais dispostos a mandar e delegar do que colocar a mão no arado.
a também padecer esse amor sacrificial e verdadeiro. Pastores que têm se alimentado das suas ovelhas como lobos vorazes. Aí vemos tudo isso como um reflexo de falta de um amor verdadeiro nos relacionamentos, que só encontramos na pessoa de Cristo Jesus. Porque pessoas não querem mais compreender, não têm mais paciência, não têm tolerância. As pessoas são descartáveis, relacionamentos são frios e sem consistência. As preocupações com finanças e as dificuldades da vida têm superado a luta pela comunhão contigo, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Queremos viver o senhorio de Cristo em nossas vidas. Queremos tirar o nosso ego do centro do nosso coração e colocar a cruz. E importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos, ó Pai. Que isso seja uma verdade em nossas vidas. Que venhamos viver esse amor. Assim eu oro, assim eu peço, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler uma aplicação que eu vi do Sproul. Sproul escreveu, ao comentar esse texto, escreveu o seguinte: não podemos controlar o que os outros dizem ao nosso respeito ou fazem conosco, mas podemos controlar o que dizemos a respeito dos outros e fazemos com os outros. Devemos pensar em fazer por eles, em vez de fazer contra eles. Então, irmãos, o que Deus espera de nós é uma reação proativa, cristocêntrica, de lutar e prosseguir lutando pela continuidade do progresso do reino dos céus aqui na terra. E não a de timidez, de se render diante das dificuldades, ou de reclamar, de murmurar, de se queixar diante das dificuldades. Eu já contei isso aqui, eu gostaria de contar de novo. Quando o meu sogro... Porque a história foi essa, ele numa mobiletezinha, ele atropelou uma Toyota. E ele ficou com as pernas todas destroçadas. E eu lembro que quando ele estava recuperando, cheios de pino nas pernas ali e tal, eu virei para ele: ei, meu sogro, você deve estar doendo muito, né? Ah, não. Pior do que isso, Jesus passou na cruz. Não vou reclamar, não. Dentro da pequena fé dele, dentro da pequena limitação dele, ele me fez enxergar a dor e o sofrimento daquela situação toda. Falando que pior sofrimento do que aquele que ele passou, está passando, pior do que aquelas dores que ele passado, Jesus passou na cruz. Não há dor maior do que essa. Não há sofrimento maior do que esse que Jesus passou por amor a você. Então não venha dizer que Deus não sabe o que você está passando. Não venha me dizer que Deus não te entende. Porque Ele soube o que é padecer como homem. Ele sentiu na carne o que nós nunca sentiremos. Porque aqui ninguém chorou lágrimas ou suou sangue. Ninguém daqui passou um pouco daquilo que Jesus passou. Que Deus te abençoe. Que essa regra de ouro que Jesus deixou para os seus discípulos seja também uma regra de ouro para mim e para você. Não de um falso ouro, que a gente estoura quando é colocado no fogo, mas de um verdadeiro ouro, que é purificado quando somos confrontados, quando sofremos ou quando somos provados. Purificamos e crescemos. Purificamos e crescemos. E nos tornamos melhores a cada dia. Não para a nossa própria glória,
mas para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Gostaria de dar um aviso, irmãos. Vou colocar aqui, vou voltar aqui nas imagens.